Opa, tudo bem? Começando o 23º episódio da nossa série de Cities Skylines 2, onde nesse episódio nós vamos focar um pouco no desenvolvimento dessas três regiões que nós estamos trabalhando nos últimos episódios. A nova região residencial, a nova região agrícola e o distrito florestal que foi desenvolvido em um dos últimos episódios. Então, para começar esse episódio, eu quero passar um pouco no que foi feito entre o episódio anterior e esse. Se a gente olhar aqui na parte do mapa, o que mais foi feito entre o episódio anterior e esse foi a adição de vegetação. Nesse canto aqui, nessa região, aqui também, nesses cantos aqui também. Essa adição de vegetação segue o mesmo padrão que foi adicionado nesse canto, foi adicionado nessa região, né, em volta da parte florestal aqui também. Se a gente aproximar, ele tem uma certa semelhança dessa parte com essa. Sempre seguindo o padrão de preencher com carvalhos, usar esses plátanos de Londres, usar também tem tilia nessa região aqui. Acaba colocando também um armeiro também em volta aqui, pedras maiores, pedras menores, dessa forma que eu vou preencher no mapa para não ficar tudo verde, ficar uma área florestal maior. Caso queira acompanhar como foi a adição dessas árvores, se você voltar ali no vídeo de timelapse que teve na construção desse distrito, eu faço a adição nessa região e foi o mesmo conceito aplicado aqui. E para não ficar um conteúdo repetitivo, um vídeo de timelapse também somente adicionando árvores, que foi o maior foco aqui, eu acabei que não gravei a adição dessas árvores aqui, então por isso que não teve um vídeo de timelapse saindo recentemente dessa parte. O que eu fiz também do último episódio para esse, na região agrícola, eu mexi um pouco nessa rua, ela tinha uma curva um pouco estranha, eu mudei aqui e eu expandi todo o cercado da região agrícola, deixando tudo na beirada das ruas de terra que tem aqui. Antes tinha uma faixa verde, eu expandi todos eles para cá. Como é um trabalho manual de ficar empurrando os pontos aqui à beira da rua e foi consideravelmente demorado porque tem bastante construções aqui, eu acabei que já fiz em off para poupar um tempo desse vídeo também. Mas caso tenha dúvidas, se você vir aqui na sua construção, tem essa opção aqui de ferramenta diária que você pode estar clicando e ele habilita você mudar, ou você pode vir aqui na ferramenta de áreas na barra inferior e nessa segunda opção aqui você pode também usar ela para mudar essas regiões e aí você encosta todas elas nas ruas de terra. Então eu fiz isso tudo nessa área de gado, eu fiz isso tudo nessa área aqui de hortaliças, nessa área aqui de algodão e também nessa área de grãos. E nessa área aí eu expandi as ruas de terra aqui do último episódio para esse, adicionei mais fazendas de grãos aqui para elas irem se desenvolvendo. Então toda essa parte aqui está com fazenda de grãos. Esses dois espaços em aberto, eu tô aguardando a diminuição da poluição de solo que tem aqui onde estava a usina de incineração para colocar essas fazendas aqui nessa região. Quando isso diminuir eu vou fazer a adição delas aqui. E para preencher essa área agrícola, eu coloquei em volta delas algumas árvores um pouco mais espaçada, variando a quantidade, não deixando algo muito carregado em volta das fazendas. Achei que deu um ar legal aqui de preenchimento. Eu cheguei a fazer algo semelhante ao que eu fiz aqui, utilizar os abetos todos em volta. Porém, como é uma área muito cheia de curvas aqui, ficou muito carregado, ficou estranho. Eu fiz aqui nessa parte de algodão isso, e eu achei que deu um aspecto não muito legal, porque ficou muito carregado, estranho, não dava para ver as ruas de cima, não gostei muito. Aí eu vim para essa ideia aqui utilizando os plátanos de Londres, também tem alguns tilia aqui em volta. Na parte onde tem as rotatórias está um pouco mais carregado, acaba aparecendo algumas áreas aqui maiores, por exemplo, como essa que a gente coloca um carvalho. Então achei que preencheu legal essa região. Então nesse distrito agrícola foi essa as alterações que nós fizemos aqui.
Eu adicionei também mais uma construção aqui de área agrícola para gado nesse canto. Tinha ficado em aberto, achei que podia preencher bem, ficou legal. E aí eu coloquei aqui. Na área residencial, eu coloquei a vegetação aqui em volta e algumas casas aqui também em volta dessa rua que não tinha. Preenchi um pouco mais aqui essa parte. E foi essas modificações, poucas coisas adicionadas, foi mais tempo mesmo. Eu deixei o jogo rodando por algum tempo, as indústrias agora estão chegando ao nível 2 aqui, estão se desenvolvendo bem. E a gente começando o que eu planejo fazer nesse episódio, eu dividi ele em 3 partes a princípio. A primeira parte vai ser a expansão dessa cidade. Eu quero continuar a avenida aqui para cá, fazer mais algumas ruas para adicionar casas aqui nessa região, fazer uma ligação simples com essa interseção aqui, uma ligação também com essa interseção. Quando eu comento simples, nada muito elaborado que precise passar uma rua por cima para vir para o outro lado. Os pontos que tiver facilidade em ligar com a rodovia para a avenida, a gente já liga ou uma saída, e seria isso, nada muito complexo. Talvez até vir com ruas nessa parte aqui, ligando nessa rua aqui, seja interessante para ter um pouco mais de casas aqui. Então preencher essa parte para a gente começar a encaminhar para completar essa região aqui. Nessa avenida eu estou planejando aqui colocar uma interseção de avenida para fazer uma avenida para cima, e essa avenida para cima fazer uma ligação para cá e uma ligação também nessa interseção, e aí facilitar um pouco de quem quiser sair daqui ou quem quiser vir daqui, comunicar mais fácil com o distrito agrícola ou com essa região residencial que vai ter aqui. E nessa área eu estou planejando em episódios futuros colocar um trem de carga. Por isso que eu quero fazer essa avenida para cá e já pensando nela vindo para cá, porque esse trem de carga eu considero um de importação e exportação melhor opção aqui. Por isso que esse trilho está parando nesse ponto, para que tanto o distrito florestal como esse distrito novo e esse distrito agrícola aqui, a gente conseguir trazer as cargas até esse ponto para ele já sair do mapa, ou se quiser fazer uma importação de algo que vem de fora para nossa cidade, ele já deixa aqui e esse produto pode chegar nessa parte aqui, principalmente os comércios. Então por isso que eu acho que um trem de cargas aqui é interessante, colocar uma agência de correios aqui também para pegar esses produtos recebidos e distribuir essas regiões. Isso daí eu acho que vai ser bem válido, por isso que eu já quero fazer a avenida para cá. E somente isso, aqui eu não sei se eu vou colocar casas em volta aqui, eu vou deixar em aberto por enquanto e fazer só a parte das ruas. Esse seria o planejamento do primeiro passo aqui. Eu quero aqui pensar em alguma coisa, um espaço, porque nessa região tá me incomodando o jeito que ela tá aqui. Eu tentei fazer algumas curvas, mudar, mas essa curva mais curta, essa curva mais longa, isso daqui não tá bem certo no canto aqui, tá estranho. Eu vou tirar esse cemitério daqui, quero passar ele para cá, tirar essas residências aqui também de média densidade e fazê-las aqui em volta do cemitério, como foi feito aqui. Algo semelhante a isso, e deixar esse espaço aqui livre. Essas casas por enquanto pode ficar, mas com certeza vai sair, para quando eu vim trabalhar com a estação de trem de passageiros que eu planejo para essa região, ter mais espaço para chegar essa estação aqui, esse trem aqui, e melhorar um pouco o aspecto dessa região aqui. O segundo ponto do vídeo vai ser a questão da região agrícola, a gente adicionar casas aqui. Eu deixei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 áreas livres para colocar casas. Então eu já quero fazer toda a parte de ruas que vai ter aqui, deixar espaço para serviços públicos também, mas colocar mais residências para as pessoas que trabalham aqui poder morar aqui perto. E esse ponto me leva a comentar algo que eu falei no vídeo anterior. Eu planejava para essa área agrícola fazer algo semelhante ao que eu fiz aqui, que seria mesclar construções agrícolas com casas, com edifícios públicos,
campos com áreas mais livres, áreas menos livres. Porém, como foi avançando essas duas regiões, principalmente a de gado e a de hortaliças, já acrescentou muita construção nessa parte. Então, abrir um espaço para colocar uma casa aqui, eu não vejo tanta necessidade mais. Seria interessante para ter mais moradia, mas iria diminuir um pouco a área do campo. Então, eu vou abortar a ideia, tá? Eu não vou fazer algo semelhante ao que eu fiz aqui. Eu acho que isso daqui fica melhor em uma região mais compacta, agrícola. Talvez se a gente vir a fazer em outro canto do mapa, futuramente a gente possa considerar esse conceito aqui. Mas nessa região eu vou continuar com esses campos mais abertos, preencher de casas em volta, aqui também nesse meio aqui, evitar colocar casas aqui no campo. É isso que eu pretendo fazer nessa região aqui como segundo passo desse episódio. O terceiro passo desse episódio aqui que eu imagino vai ser o que? Vir aqui no distrito agrícola antigo e destruir ele, tirar todas essas fazendas daqui, tirar essas casas aqui também para liberar esse espaço. E com isso vai ter algumas construções, por exemplo, uma escola, aqui tem uma clínica médica, aqui tem uma casa do leite, aqui também ó, tem outra clínica médica, tem uma agência de correios pequena, aqui tem alguns serviços que a gente vai realocar para essas regiões do mapa, para elas não ficarem sobrando aqui. A única coisa que eu planejo deixar nessa região é essas residências, porque aqui tem muita gente morando aqui. Se olhar na quantidade de habitantes e for considerar uma média aqui de 250 habitantes, uma média baixa, aqui com 8 residências dessa tem 2.000 habitantes. Então destruir isso daqui pode ser um problema. Então por isso que eu não vou destruir essas casas, mas as outras aqui em volta aqui, eu vou tirar tudo isso daqui, vou deixar livre, porque todas essas ruas de terras aqui, eu vou tirá-las daqui para refazer as vias nessa região para expansão dessa cidade. Então esse seria o terceiro passo. Repassando aqui também um pouco, a nossa arrecadação aqui está acima dos 100 mil, às vezes ela baixa para uns 90 mil, a gente começou o episódio, ela estava em 95, fica 89 às vezes, mas geralmente está acima dos 100 mil, a população está em 64 mil, eu quero adicionar isso daqui aqui para ver se a gente chega nos 70 mil de população nesse episódio ou no futuro próximo, e também a tentar concluir essas regiões entre esse episódio e o próximo, para a gente voltar a dedicar o esforço nessa região industrial. Porém, se a gente notar aqui, a demanda por indústria e escritório ela quase não existe mais. É mais por casas. Então, toda essa estrutura aqui de indústrias aqui tem bastante vaga de emprego ainda disponível. Por isso que a gente não precisa mais indústrias. Todas as indústrias aqui ó, sempre tem o número de funcionários a menos do que precisa. Difícil você ver uma empresa aqui que está completo o número de funcionários. Então por isso que a ideia é avançar aqui no desenvolvimento da cidade, nessa parte para aumentar a população, para poder atender a necessidade de funcionários ali. Mas é isso, eu vou começar aqui o desenvolvimento das vias e volto em breve com vocês.
Voltando aqui então, com a continuação do nosso episódio, fizemos aqui o desenvolvimento da malha viária na extensão da nossa cidade. Como que ficou aqui? A avenida, eu expandi ela para cá, ela chegar até esse ponto. Como eu comentei aqui, tem uma interseção que a gente consegue vir para cá e acessar essa interseção e também continuar para vir até aqui. Eu diminui um pouco a fazenda que estava aqui. Pode ver que já tem carros utilizando essa área. Chegando aqui nessa interseção, como eu comentei, eu não queria fazer nada muito elaborado, então tem uma saída para cá, para quem quer continuar para lá. Aqui tem uma saída para quem quiser vir aqui para cima e sair para lá. Achei que ficou melhor dessa forma aqui. Fiquei um pouco preocupado que tem esse intervalo aqui que ficou curto. E como agora tem duas ruas para lá e duas ruas para cá, eu aumentei o número de faixas aqui. Quem estiver vindo por esse acesso, quiser pegar aquela última faixa ou a penúltima para ir para lá, ele vai ter que cruzar todas essas faixas nesse intervalo. E vamos acompanhar se não vai ter um problema aqui de congestionamento. Mas a princípio tá dessa forma aqui. Mas acredito que aqui eu vou ter que reformar um pouco mais, até o número de faixas aqui, ó, ela não tá correto. A gente precisa verificar como que vai ficar o acesso ao trem de cargas. Por isso mesmo que eu fiz elevado toda essa parte aqui, ó, para esse trilho passar por baixo e comunicar ali. Então tá dessa forma, uma interseção sem nenhum detalhamento aqui, tá com semáforo e tudo. Chegando aqui, a avenida, eu fiz um acesso por aqui, então o carro pode vir aqui e ir para lá. Acho que vai ser mais usado quando tiver as casas aqui, com certeza. E quem quiser vir com essa avenida e pegar esse acesso para ir para lá, agora tem essa opção. Aumentei um pouco o número de faixas aqui, aqui também está com duas agora. E ficou dessa forma. Então nada muito avançado e elaborado aqui na interseção. Porém, esse canto eu tenho certeza que eu vou ter que refazer ele no futuro, tá? Continuando com as ruas para cá, mais algumas quadras para adicionar casas nessa região. Posso até fazer aqui mais uma rua, ficou muito grande essa quadra. E aí eu fiz um acesso simples aqui nessa parte. E chegando aqui, também numa rotatória, quem quiser vir do Distrito Florestal, passar por cima e acessar aqui, ele pode. Quem quiser daqui pegar essa saída e já ir direto para fora do mapa, também pode. Eu não fiz nenhuma entrada daqui para cá, só esses acessos aqui mesmo. Mesmo porque quem quiser vir daqui para entrar aqui, ele pode usar essa entrada. Então dessa forma, aqui, se alguém está nessa avenida e quer acessar esse lado da rodovia, é só ele passar por cima, pegar a saída e ele está aqui. Uma volta maior, mas tem a opção. Quem está vindo dessa rodovia ou desse lado aqui, quiser sair para cá, ele já tem essa entrada aqui. Ou ele pode vir aqui, né, subir, aí ele acessa a rotatória e vem para a avenida. Tem opções aqui. Desse lado aqui, né, ele já pode sair daqui para lá. Quem tiver vindo daqui pode vir para essa parte da cidade, aí ele pode pegar esse acesso e ir para lá. Não tem uma ligação direta para lá por enquanto, mas se for necessário a gente adiciona isso. E aqui na parte das quadras, a minha ideia é preencher com casas. Esse espaço eu deixei para o cemitério que eu quero mudar para cá. Então agora, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar algumas casas aqui da mesma maneira que eu fiz aqui nessas partes, para elas começarem a desenvolver, começar a chegar gente aqui, vai gerar um certo trânsito, a gente fazer isso daí aqui agora, e enquanto essas casas desenvolvem, a gente já começa a desenvolver as ruas da segunda etapa do nosso episódio. Então aqui eu vou seguir o mesmo padrão do norte-americano, com casas de tamanho de 3x3 em toda essa região. E aqui eu vou deixar esse espaço em aberto para a gente mudar aquilo ali futuramente. A melhor opção aqui agora vai ser vir desse canto e indo para a cidade para começar o desenvolvimento.
Voltando aqui então, com a adição de algumas casas nessa nova região, eu comecei por esse canto, trabalhando nas casas aqui adicionadas, coloquei aqui, deixei esse espaço livre, eu imagino que a gente vai precisar de alguma escola, alguma coisa nessa região, vou deixar esse quarteirão para isso. Aqui eu vim colocando mais casas nessa parte e na avenida aí eu tô colocando comércios. E nessa rua mais próxima ao mar, eu usei as habitações aqui litorâneas, norte-americano mesmo assim. Para dar uma diferenciada um pouco mais, são umas casas um pouco diferentes. Preencheu de uma forma um pouco mais diferente. Aqui também coloquei casas nas quadras e comércio na beira da avenida. Vou começar a colocar uns comércios agora norte-americano. Eu estava trabalhando com esse daqui do sudoeste dos Estados Unidos. Eu vou começar a colocar um pouco desse também para poder atingir algumas metas e desbloquear alguns edifícios característicos no futuro. Então aqui já foi o início da nossa região. Eu preciso aqui fazer duas coisas. A primeira vai ser expandir o distrito 11 para cá, eu vou chamar ele todo de Distrito 11, sem problema algum. Então tá ficando dessa forma aqui. E uma coisa que eu preciso fazer também é diminuir esse distrito de energia agora e criar um novo distrito agrícola, que é algo que tinha ficado pendente e eu não fiz ainda. Então eu vou chamar toda essa região aqui de distrito agrícola a princípio. Não planejo dividir ele em partes aqui. Poderia fazer parte 1 só de gado, parte 2 de algodão, 3 de grãos e 4 ali de hortaliças. Mas eu não vejo necessidade de fazer isso no momento. Eu vou colocar esse distrito agrícola 2, vou deixar como o velho por enquanto, até a gente destruir eles ali. Então tá o velho aqui. E esse daqui vamos chamar de distrito agrícola. Eu vou colocar uma reciclagem aqui, mas eu acho que não é uma melhor opção, porque como vai ter bastante casas nessa região, eu acho que esse reciclando pode ser um problema. Então eu não vou colocar ele não e vou deixar dessa forma. Agora com isso, essa região começando a se desenvolver, eu vou partir para a construção das ruas para adicionar casas nessa parte. Porém as casas nessa região eu vou procurar algumas ali no Find It para fazer algo como eu fiz aqui, colocar casas já definidas, né? Porém eu não vou usar esse padrão aqui do japonês que eu utilizei nessa área. Talvez algum outro tipo de construção japonesa naquela região seja interessante, mas nós vamos dar início aqui a construção das ruas para preencher esses cantos aqui nesse momento. Então já voltamos em breve. Voltando aqui então, eu já fiz o layout das ruas como eu pretendo que elas fiquem aqui a princípio. Eu fiz uma rua paralela à avenida para quem quiser transitar de um lado para o outro aqui por dentro sem ter que usar a avenida. Ele tem essa possibilidade aqui, que também fiz do
mesmo conceito, com algumas quadras para preencher de casas, eu deixei uns espaços maiores pensando num posto de saúde, numa escola que seja necessária nesse canto. Mas eu acredito que o serviço público dessa região eu vou concentrar nesse meio aqui, por isso que eu deixei essa área maior. Aqui como se fosse a rua de entrada dessa região. Bastante ruas retas, talvez eu vá acabar mudando alguma coisa com um pouco mais de curva. Vamos ver como vai ficar o preenchimento das casas. E falando nas casas, eu estava procurando aqui e eu vou continuar com o padrão japonês de casas, porém as construções do nível 2 de 3 por 3 de profundidade, que são essas três opções aqui. Essa primeira opção, essa é a segunda e essa é a terceira. São três construções de casas pequenas. Ela tem como se fosse umas plantações aqui na frente, aqui, área de terra em volta dela. Me passou bastante um ar aqui de casas mais do interior. Eu quero trazer para essa região. Então eu vou trabalhar com esses três padrões aqui e vou seguir o mesmo conceito que eu segui na região florestal, que é essa região aqui. Casas um pouco mais espaçadas, com árvores no meio entre elas para preencher esse local. Então é isso que eu vou buscar fazer nessas partes aqui também. Então eu vou começar a colocar essas casas aqui agora para começar também já aumentar a chegada de habitantes. Já estamos em 65 mil. Eu quero ver se a gente consegue chegar até uns 70 mil nesse episódio aqui. Claro que vai precisar expandir essa área aqui, com certeza. Eu vou começar a colocar as casas aqui e já voltamos em breve. Comecei a colocar as casas aqui. Nessa região nós já temos quase 500 habitantes, é uma quantidade interessante, bastante área livre para colocar mais casas. Eu deixei algumas quadras para poder colocar serviços públicos, colocar também parques para valorizar esses terrenos. Então tem bastante parte aqui para preencher nessa região, mas já demos início aqui à construção dela com a parte das casas que eu queria colocar. Já preenche bem melhor essa área aqui. Aqui na parte da poluição do solo tá quase terminando, então a gente em breve pode colocar as outras duas estruturas aqui e talvez até fazer mais uma rua com mais casas nessa parte. Talvez seja interessante aqui. Provavelmente eu vou fazer quando eu conseguir trabalhar nessa região. Aqui eu vou trabalhar com trem. Vou trazer um trem de passageiros para essa área aqui, para as pessoas que moram ou que trabalham aqui chegar com mais facilidade. Minha ideia é pegar essa linha de passageiros, fazer uma entrada aqui e vir para cá. Provavelmente um túnel daqui para cá seja necessário, não sei, mas é o plano aqui. Uma coisa que está acontecendo aqui que eu não queria é semáforos nessa avenida. Eu vou tirar esses semáforos daqui. E provavelmente a gente vai ter que adicionar algumas regras aqui de passagem nessa avenida. Por exemplo, quem estiver vindo daqui, ele não poder cruzar a avenida. Ele tem que ir reto. E aí aqui eu coloco uma rotatória grande da mesma forma que eu coloquei aqui, né? Então se ele quer acessar esse lado, ele vem por aqui, usa a rotatória e acessa. Talvez seja o mais interessante a se fazer aqui para evitar o cruzamento, caso vir a ter necessidade também, né? Pode ser que aqui não necessite de tanto semáforo ou regras, porque não vai ter um fluxo grande de carros. Mas vamos acompanhar para ver. Então aqui
já é a segunda parte que eu queria fazer nesse episódio. Agora, a terceira parte que eu quero fazer nesse episódio, ele vem aqui no Distrito Agrícola Velho. E se a gente olhar no painel de produção, o nosso superávit aqui de lenha tá excelente. O superávit de grãos, de gado, hortaliças e algodão tá muito bom. Mais de 100 toneladas de hortaliça aqui, isso daqui tá excelente. E é uma das coisas que ajuda esse faturamento a ficar alto. Esse 80 mil me permite que eu possa tirar esses distritos daqui. E é isso que nós vamos fazer agora. Todas essas construções, nós vamos tirar ela daqui para liberar essa área. Como eu comentei desde o começo da série, essa região ela foi construída para ser o início. Ela gerar renda, ela deixar a nossa cidade sustentável para que a gente possa expandir para os outros locais do mapa. E cumpriu com a sua função. Só que como tinha muita coisa aqui agregada, muita coisa uma perto da outra, não fica legal. Ao meu ponto de vista, é claro, né? Então, a minha ideia é transformar isso daqui tudo numa grande cidade aqui, trazer essas casas mais para cá também, essa rodovia virar uma avenida. Aqui, continuar a ligação da rodovia até aqui, trabalhar numa interseção, que essa rodovia venha para cá também e vá até lá. Essa parte aqui eu tenho um certo carinho, eu gostei muito, acho que foi a primeira parte ali que eu me esforcei um pouco mais para detalhar ela e ficou legal, eu não quero destruir. Eu prefiro vir aqui com a rodovia mais à direita, tirar um pouco dessas casas que tem aqui para passar as rodovias, fazer alguns acessos para essa cidade nessa rodovia futuramente, e aí continuar aqui e ligar até essa rodovia nova que eu pretendo fazer futuramente. Então, isso daqui tudo virá uma grande área residencial, desde aqui até aqui, aqui também. Esse é o plano futuro, não nesse episódio, mas futuramente a gente vai estar considerando isso. Deletar essas construções aqui já era conhecido desde quando eu construí essa área. Então, para mim não tem problema estar fazendo isso agora. Claro que sempre tentar fazer essa distribuição, planejando bem como que está a cidade, se ela não vai afetar a questão do faturamento, principalmente se estiver jogando no normal. No fácil, é um pouco mais fácil de você controlar isso. Não tem tantos problemas em controlar a captação de dinheiro aqui. Mas no normal é sempre bom ter um pouco de cuidado. Então a gente garantiu com a região nova ela sustentasse o que a nossa cidade precisa, ela produzisse mais do que tem a necessidade para que tire isso daqui sem problema nenhum. Então aqui agora vai ficar só a destruição de algumas casas aqui nessa região. Eu vou estar fazendo agora. Então, feito aqui, tirei todas as construções, as casas, deixei somente essa área aqui. Eu julgo que vai impactar muito no número de habitantes, eu não quero nesse momento. E ficou algumas construções nessa área. A primeira construção é essa clínica pequena e eu já quero realocar ela para essa região aqui. Eu considero que nesse lugar do mapa é como se essa rua fosse a entrada principal e ela vem até o centro aqui. E aqui você tem acesso para ir para lá, para cá, da forma que achar melhor. Eu quero colocar aquela clínica médica que ela tá aqui. Eu quero trazer ela bem na entrada, colocar ela nesse canto. E na parte de distritos, eu vou falar para ela trabalhar só nesse distrito agrícola a princípio, sem problemas algum. Então toda a nossa parte de saúde vai ficar com essa clínica. Nós temos aqui também uma escola. Essa escola ela tem capacidade para 400 alunos e a gente pode fazer algumas expansões para aumentar para mais 100 alunos cada expansão. E ainda tem um ginásio aqui que pode ser agregado. Essa região ela tá com 450 habitantes. Então, uma escola daquela, mesmo que todo mundo dessa região vá para ela, ela atenderia. Eu quero pegar essa escola, eu quero trazê-la para cá.
eu vou colocá-la também como se fosse próximo da entrada e eu vou dedicar que ela funcione somente no distrito agrícola. É como se fosse uma escola do interior, uma escola mais afastada. E a questão das melhorias, a extensão, se precisar, a gente tem um espaço aqui atrás. Se não precisar, aí eu coloco o ginásio aqui, sem problema algum. Por enquanto não vou fazer nenhuma dessas duas atualizações. Além disso, nessa área ficaram alguns parques. Aqui tem um parque pequeno, aqui tem um parquinho grande, aqui tem outro parquinho grande. Eu vou realocar ele para cá também. Vou colocar esse parquinho bem no canto aqui, ó, né, nessa quadra que eu deixei livre. Acho que vou preencher essa quadra dessa forma. Ficou aqui então. Tem um outro parque aqui que a gente pode estar trazendo para cá também. Esse parque eu vou usar essa parte aqui para colocar esse parque. E aqui, esse parquinho grande, como tem a quadra aqui já que valoriza esse terreno, aqui também tem um parque. Eu vou realocar ele para cá também e vou colocar esse parquinho nessa parte aqui. Então fica nessa região aqui agora a princípio. A última coisa que ficou dessa região para a gente alterar a posição a princípio é a casa do leite. Como ela trabalha com produto de hortaliça e de gado para gerar alimentos, eu vou colocar ela aqui próximo. E a área que eu dediquei a ela é essa daqui. Essa área aqui que é o que eu tinha considerado para ela. A minha ideia a princípio aqui é colocar uma rua ligando daqui até aqui, uma rua de beco mesmo, para acessar, mas sem os semáforos, mas vai começar a acontecer muito disso. Desde o carro vir até aqui, ele vai pegar essa rua como atalho e vai gerar um movimento desnecessário aqui. E isso eu não quero. Por exemplo, esse carro aqui, ó, para ele vai ser mais curto esse caminho. Então, eu vou abortar essa ideia. Eu vou continuar criando uma rua de acesso vindo daqui até aqui, por exemplo, e vou colocar a casa do leite nessa área aqui, por exemplo. Acho que vai completar bem. A beira da avenida, como vai ter entrada e saída de caminhões, eu acho que pode gerar um problema de tráfego bem perto da rotatória também. E isso eu queria evitar. Eu vou criar uma rua aqui. Vamos colocar um balão no fim dela de retorno para ficar mais fácil para os carros. Tirar essa rua de trás. E a casa do leite nós podemos trazer para cá agora. Ela ficaria aqui. Então qualquer tráfego de caminhões para acessar esse canto, ele pode acessar por aqui. Mas o que acontece aqui no caso, tá? Esse cruzamento aqui, ele não é uma boa opção. E eu quero, inclusive, tirar esses semáforos. Não tem necessidade. O que vai acontecer aqui, tá? O carro que sair dessa casa do leite, ele vai querer sair, ele pode cruzar essa avenida aqui. E esse tráfego aqui, ele é grande, ele tem bastante caminhões trazendo, levando mercadorias e tudo mais, o que pode ser um problema. Ou até mesmo o cara pode vir aqui, entrar, usar a rotatória e ir para lá. Eu não quero esse tipo de movimento. Eu vou limitar algumas conexões aqui, vou tirar os inseguros e eu quero tirar esse acesso dessa forma. Então somente quem estiver vindo desse lado da avenida, ele pode vir para cá ou ele vai sair para lá. A saída não é tanto problema, porque ele sai, ele faz a rotatória e vai para lá se ele precisar. Ele sai e vem para cá, sai e vai para lá. O problema é quem estiver vindo desse lado da avenida, ele fazer o balão, ele não consegue acessar aqui. Aí ele vai ter que ou fazer um retorno indevido, ou entrar no bairro para sair do outro jeito. Não ficaria interessante. Quem vier desse lado da avenida também não está tendo acesso fácil. O que eu vou fazer para acertar esse ponto? Uma rua aqui de sentido único, desse ponto, ele me atende. Eu posso colocar ela até aqui, por exemplo, e fazer ela vir até aqui. Vamos tirar as conexões aqui. Essa conexão eu não quero. Somente quem tiver vindo aqui vai poder entrar nessa rua. O semáforo a gente também pode estar tirando sem problema nenhum. Essa faixa aqui de pedestres também seria uma ideia interessante. Com esse acesso agora, quem estiver vindo desse lado da avenida, é só ele fazer o balão e entrar aqui que ele acessa aqui. Por aqui, ele não precisa vir até aqui para acessar. Quem estiver vindo já vai entrar mais fácil. Quem estiver vindo desse lado da avenida é só fazer o balão e acessar aqui.
Esse acesso sem permitir cruzar aqui, ele me dá acesso a essa construção. E é isso que eu queria. E todo mundo para sair pode sair por aqui sem problema nenhum. Ó, esse carro ele saiu daqui, fez o balão e foi para lá. Tá indo até para o terminal de trem de carga. Então, dessa forma, eu tenho um acesso fácil a essa construção sem impactar muito no trânsito e no cruzamento dessa avenida. Feito isso, nós podemos também estar destruindo os distritos velhos. Só vir aqui deletar, vir aqui e deletar. A única coisa agora que eu vou ter que fazer uma expansão, esse distrito 2, eu vou trazer ele mais para cá. Para todo o atendimento que está definido para o distrito 2, ele também atendeu os habitantes dessa região. Esse distrito velho eu ainda não vou tirar porque tem os escritórios, então futuramente quando eu colocar casas eu posso dar algum outro nome de distrito para ele sem problema nenhum. Com isso, a gente já deu uma boa avançada nessa região do mapa, porém ainda falta algumas coisas para a gente atender. Começando pelo distrito agrícola, a gente colocou uma escola, ela ainda está com 400 alunos, estão vindo de outro lugar com certeza porque eles estudavam nessa região. Acho que vai demorar um tempo para ser só os habitantes dessa região. Ela fica aqui por enquanto. O ensino médio, eu a princípio não vou colocar uma aqui, tá? Porque o nosso maior problema de atendimento de demanda sempre está no ensino fundamental. Com certeza, se a gente for olhar aqui, tem 16 mil elegíveis e a gente tem 11 mil, quase 12 mil de capacidade, então tá totalmente fora. E o ensino médio, a gente tem atendimento de capacidade completo. 4 mil elegíveis, estamos com 5 mil vagas. Compensa mais eu investir futuramente no transporte de pessoas para outras regiões e aí quando ele for estudar no ensino médio, ele pega esse transporte e vem para a cidade, por exemplo, do que eu colocar uma escola aqui pelo número de habitantes. Não vai ter necessidade de ter tantas vagas de ensino médio nessa parte, então eu não vou colocar aqui a princípio. Clínica de saúde, a gente já tem aqui. Uma clínica pequena para o número de habitantes, eu acredito que seja o suficiente. A gente acompanha, se precisar, coloca uma maior. Mas nessa área, seria interessante a gente colocar alguma coisa relacionada à polícia, para segurança e crime, né? Tem uns carros de polícia aqui andando nessa parte, mas eu quero aqui colocar nessa região uma delegacia de polícia. E eu sei que a minha ideia é trabalhar nessa área com um trem de passageiros, mas o melhor lugar que eu vejo a princípio de colocar uma delegacia de polícia pequena mesmo é nessa rotatória, bem no acesso aqui, porque daqui ele pode ir para qualquer lado. Se ele vir até aqui, ele usa essa rotatória para voltar. Eu vou fazer aqui já sem problemas algum uma rotatória grande também, para quem quiser vir daqui ele também poder voltar. Eu acho que isso daqui vai ser interessante. E eu vou colocar que essa delegacia de polícia pequena é somente para esse distrito, como se aqui fosse uma cidade do interior ou fosse algo independente dos outros serviços. Essa delegacia de polícia ela vai ficar aqui a princípio. Quando eu colocar o trem, eu integro ela melhor aqui com essa parte. Um outro serviço que está faltando aqui nessa região é o Corpo de Bombeiros. E o que é que eu quero fazer em relação ao Corpo de Bombeiros? Eu julgo essa área florestal é uma área de suma importância para ter esse Corpo de Bombeiros. Se uma árvore aqui pegar fogo, é um incêndio, é problemático. Então, eu quero trabalhar com o quartel de bombeiros aqui um pouco maior, distribuir algumas torres de vigilância. Claro que aqui os desastres eles estão desabilitados, mas eu vou simular como se fosse necessário ter essas torres, não vejo problema em ter isso. Da mesma forma que eu fiz aqui nessa região, que a gente tem uma torre de vigia de incêndio para toda essa mata, eu vou fazer a mesma coisa aqui. E o corpo de bombeiros daqui, como a gente tem uma avenida ligando, eu vou colocar que esse corpo de bombeiros atenda aqui e atenda aqui. Essas duas áreas com o corpo de bombeiros, eu acredito que seja mais do que o suficiente. Então a minha ideia é, nesse canto aqui, colocar esse corpo do bombeiro. E aqui a gente tem um posto de combustível bem nessa rotatória, mas eu vou estar tirando ele daqui agora e eu vou colocar aqui
um corpo de bombeiros japonês, porque como as casas aqui têm um padrão japonês, eu vou usar o corpo de bombeiros nesse padrão japonês. Tem 3 caminhões de incêndio, vamos colocar ele aqui, uma construção que lembra um pouco essas casas, não acho que seria um problema. E tem uma extensão aqui que a gente pode colocar mais 2 caminhões, e eu já vou agregar ela. Então a gente ficaria com 5 caminhões de bombeiro nessa área. Com isso, esse corpo de bombeiros eu vou colocar o atendimento no distrito florestal e no distrito agrícola. Ele vai ficar focado nessas 2 áreas. E se precisar futuramente uma outra área aqui no meio, a gente adiciona sem problemas nenhum. E em relação às torres de vigia, eu quero colocar uma nesse canto, eu quero colocar uma nesse canto e uma nessa extremidade aqui. E aí com isso a gente cobre toda essa área para o atendimento das torres, porém elas precisam de energia elétrica para funcionar. Eu posso usar um poste aqui, um cabo elétrico para ligar nelas sem problema algum. Nesse canto, como não tem uma rua tão perto, eu vou fazer esse poste de energia vir aqui pelo lado mesmo, sem problemas algum, e a gente liga aqui da rua. Então ficou poste de energia indo para lá sem problemas. A gente poderia ter colocado iluminação na rodovia e feito a ligação para a rodovia também. Caso tenha dúvida nessa opção, você pode estar fazendo. Mas feito isso, a cobertura de bombeiros dessa região e dessa região estaria concluída. Então, para a parte agrícola, nós temos saúde, escola fundamental, polícia para vigiar. Vindo para o distrito florestal, nós temos só o corpo de bombeiros e mais nenhum serviço. Então, eu também vou investir numa delegacia pequena nessa região para suprir o crime nela. Eu vou vir aqui nessa área aqui mesmo. O carro da polícia pode ir tanto para a parte de dentro do bairro quanto usar a rotatória para ir para o outro lado. E essa delegacia de polícia é dedicada a esse distrito. Com 6 viaturas, eu acredito que não seja um problema vigiar toda essa área. Uma área aqui que agora está com 600 habitantes, é pouco. Ela tende a aumentar com certeza e chegue a 1000 habitantes. Mesmo assim, eu acho que é uma área com poucas pessoas para esses 6 carros atenderem. Caso venha necessidade de mais carros, aí a gente coloca uma outra delegacia de polícia aqui. E aqui também está faltando a parte de saúde. E eu também vou colocar aqui um centro médico japonês. Eu vou usar esse padrão japonês nessa área aqui. Acho que é uma construção interessante. Vou colocar nesse canto aqui, que o carro pode vir tanto para dentro das casas quanto acessar a avenida para ir para as regiões. E eu vou colocar que esse centro médico também é para o distrito florestal, sem problemas algum. Com isso, essa nossa região agora florestal tem bombeiro, polícia e centro médico. Tá faltando a parte de educação. Como a demanda por escolas fundamentais sempre é grande, eu vou colocar aqui também uma escola fundamental para essa parte. Considerando que a gente tem 600, que possa chegar a 1000 habitantes nessa região ou talvez até mais, uma escola ali com 400 vagas, eu acredito que seja o suficiente. E baseado em que eu comento que uma escola fundamental de 400 alunos seja o suficiente? Se a gente for olhar aqui no painel de educação, eu tenho quase 17.000 elegíveis na escola fundamental e a minha população é de 65, quase 66 mil. Se eu for arredondar, por exemplo, esse valor para 68 mil habitantes, para ficar uma conta um pouco mais fácil, e eu for considerar que aqui os elegíveis são 17 mil, esses 17 mil representa 25% da população total. Então, eu posso verificar que 25% da minha população ela precisa de escola fundamental. Se a gente olhar aqui o número de habitantes de 611 habitantes, se eu for arredondar para 1000 habitantes pode chegar a essa área, eu posso considerar que 25% desses 1000 habitantes precisem do ensino fundamental, que é proporcional que a cidade pede com o número de elegíveis,
que existe no mapa todo, eu estou concentrando a mesma porcentagem nessa região. 25% de 1.000 alunos daria 250 alunos. Então, uma escola de 400 alunos seria o suficiente. E é baseado nisso que eu vejo que a escola atenderia ou não. Pode ser que precise de mais alunos, de menos alunos, depende. Aí o jogo calcula dependendo de quem mora aqui. Então, eu trabalho geralmente com essas porcentagens para mim ter uma ideia. Por exemplo, uma coisa que a gente vai ter que fazer futuramente. Nessa região nova, a gente colocou várias escolas para atender esses distritos. Elas estão livres para quem quiser vir estudar aqui poder vir. Mas não é interessante para nós que uma pessoa saia daqui para estudar aqui, pegue uma vaga dessa escola e a pessoa que mora aqui, como não tem a vaga aqui, tem que vir para lá. Gere um deslocamento de pessoas de um ponto a outro. Isso não é interessante. Então, para mim determinar que nessa região todo mundo tenha vaga de escola suficiente com as escolas que existem aqui, eu tenho que trabalhar com essa porcentagem. Eu tenho que verificar a quantidade de habitantes nessa área para verificar a porcentagem que está precisando de escola fundamental no mapa todo e aplicar essa porcentagem nessa parte. Dessa forma, dá para controlar um pouco a questão se você está atendendo a necessidade daquela região. É um monte de conta, é um papo às vezes chato, mas eu gosto de comentar. Caso você tenha dúvida nesse assunto de escola e tudo mais, se você está atendendo ou não, geralmente avaliar os números vai ser necessário para que você entenda se está atendendo ou não. E aí, essa análise dos números que eu acho legal comentar para ter uma ideia do que precisa ver ou não. Claro que se tiver alguma informação ali que você conheça diferente, eu posso estar passando uma informação errada, deixe nos comentários. Sempre será bem-vindo, é sempre bom estar aprendendo. Mas, dito tudo, essa questão de números e tudo mais, eu vou colocar uma escola aqui para 400 alunos, da mesma forma que eu fiz no Distrito Agrícola. Vamos colocar aqui a escola fundamental pequena também, um custo de construção e de manutenção baixa, com 400 alunos. As outras aqui, a capacidade já é um pouco maior do ensino fundamental. Tem essa de 600 alunos, mas é uma construção um pouco alta. Aqui também tem a escola fundamental japonesa, só que é uma construção muito grande, por isso que eu não vou usar ela. E por isso que nós vamos colocar essa escola. E eu vou colocar aqui nessa parte aqui mesmo. Acho que é um bom acesso para todo mundo que mora nessa região. Pode chegar aqui com uma certa facilidade. Tem uma grande área livre para a gente colocar alguns estacionamentos em volta na decoração dela. E se precisar expandir também, a gente tem bastante espaço em volta. Então ficou nessa região. E essa escola, eu também vou determinar que ela vai trabalhar no Distrito Florestal. Vai ficar dedicada aqui. Com isso, esse distrito florestal agora tem saúde, bombeiro, polícia e educação fundamental. A educação do ensino médio é a mesma questão do distrito agrícola. Compensa mais eu investir num transporte público eficiente para essa cidade e a pessoa usar o ensino médio aqui. É mais vantajoso. Com isso, o distrito florestal e o distrito agrícola já está com seus serviços locais iniciais. Faltam algumas coisas ainda, transporte público, correios. A gente tem que investir também em infraestrutura de rede de comunicações. Se olhar aqui, dá para melhorar um pouco a cobertura. Vou fazer isso futuramente. Mas os básicos para elas funcionarem está acontecendo. Uma outra coisa que eu quero colocar nesse distrito agrícola que eu acho que vai combinar bem com essa região, na parte de saúde, eu quero usar um daqueles cemitérios britânicos pequenos aqui. Eu acho que é uma combinação de construção legal para essa parte do interior e tudo mais. Eu vou considerar até as expansões já sem problema algum. E eu vou colocar para ela trabalhar agrícola e florestal. Então, da mesma forma que o Corpo de Bombeiros está no Distrito Florestal, funciona para os dois, esse cemitério aqui, ele está no Distrito Agrícola e funciona para os dois. Vamos manter dessa forma a princípio. Feito isso, esses dois distritos já estão com uma cobertura interessante de serviços. Agora, a gente precisa voltar a olhar o distrito residencial. E nesse distrito, a questão dos serviços públicos, a gente está usando centro médico, bombeiro e delegacia que tem aqui no distrito industrial.
Eu vou manter dessa forma porque nossa arrecadação está caindo, então eu não vou agregar mais serviços aqui. Então para esse episódio foi isso. A gente já fez uma expansão de casas, estamos chegando a 66 mil de população. Aqui adicionamos serviços para ter um funcionamento melhor dessa área, adicionamos serviços para ter um funcionamento melhor dessa área. Agora, o que eu quero fazer entre esse episódio e o próximo? Na parte agrícola, nós vamos preencher aqui esses meios com árvore, vegetação, parque. Quero decorar buscando finalizar essas áreas de casas aqui também em volta. Estou pensando aqui em fazer talvez um lago também. Vou verificar como vai ficar, ou se é melhor aqui talvez colocar um parque como se fosse um local de caminhada para as pessoas, colocar um pouco mais de casa talvez. Então aqui a gente vai preencher mais. Aqui também, na parte da poluição do solo, tá quase sumindo. Então eu vou deixar o jogo rodando um pouco para ver se termina de sumir, para a gente colocar as duas indústrias que estão faltando e fechar aqui com mais algumas casas nessa região. Nessa parte aqui eu não coloquei a arborização, que eu ainda estou pensando se não vai precisar linhas de trem nessa parte, porque se eu não conseguir fazer a ligação que eu quero fazer aqui da linha do trem vindo para cá, essa linha de trem acessar aqui talvez seja interessante. Então eu deixei isso em aberto pensando nisso. Aqui também está em aberto porque eu vou terminar de preencher aqui com as partes. Talvez aqui eu já termine de fechar a vegetação sem problemas. Na parte florestal, eu quero completar aqui de casas, terminar de preencher essa área. Por isso que nesse episódio eu coloquei esses serviços nessa região, porque eu vou decorar eles, preencher em volta, preencher com casas. Aqui em volta da avenida também eu quero ver como que eu vou fazer e trabalhar, mas isso nós vamos fazer aqui num vídeo de time-lapse. E nessa parte residencial, eu pretendo fazer a mudança aqui desse cemitério para cá, tirar essas residências daqui, colocar mais residências de média densidade em volta aqui, fazer uma área mais particular nesse canto aqui também. Eu tô pensando continuar preenchendo aqui com casas em volta aqui, talvez fazer uma vegetação aqui, decorar esse canto aqui, começar a decorar um pouco mais. Eu tenho que colocar parques nessa região. Essa área não é nada valorizada. Isso também é uma coisa que a gente tem que fazer, que é valorizar o terreno da mesma forma que aqui é toda uma área valorizada. Aqui também isso traz felicidade para os cidadãos. Então esses são os desafios que eu vou fazer entre esse episódio e o próximo. No próximo episódio, a minha ideia é trabalhar nesse canto aqui. Nós vamos estar tirando essa parte aqui do meio, essa garagem de trem daqui, esse pátio de trens daqui, esse terminal de trem de cargas, vamos trazer ele para cá e o trilho de trem também para cá, como eu tinha pensado aqui. Esses serviços a gente vai realocar em outras áreas do mapa, e aí nós vamos destruir essa parte da rodovia que tem aqui. Eu vou ter que tirar essa pedreira daqui que produz pedra e colocar ela pro lado. Eu ainda não sei aonde colocar esse distrito de mineração no mapa. Caso você tenha alguma ideia, quiser deixar nos comentários, será bem-vinda. Mas eu só vou realocar ela para o lado aqui que eu estou pensando, tirar essas indústrias aqui, desfazer essa parte e fazer a ligação da rodovia para cá, com a duplicação que tem aqui, deixar preparada essa duplicação para ir para lá. Então talvez destruir umas ruas aqui e chegar com essa duplicação até aqui. Aqui a gente une e depois, quando for trabalhar nessa região, a gente volta a duplicar. E aí com isso, essa região vai ter passado por uma grande reforma e a gente começa o 25º episódio com um novo plano aqui de desenvolvimento desse mapa. Aí a gente vai pensar no caminho que vamos tomar. Mas é isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Quero agradecer pelo seu tempo, pela sua atenção. Muito obrigado. Até uma próxima e valeu!